Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior. Relatos e respostas de casos realizados pelo Espírito Dr. Ludwig. Nós vamos entrar agora na introdução desse livro. Eu vou estar dividindo em várias partes, porque é bem longa. Então, nessa primeira parte, ele fala o seguinte: em 1864, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, antevia a amplitude que a mediunidade curadora ganharia ao longo da evolução humana. Aí ele diz o seguinte: os médiuns curadores tendem a multiplicar-se como anunciaram os espíritos, e isto com o objetivo de propagar o espiritismo, pela impressão que essa nova ordem de fenômenos não pode deixar de produzir nas massas, porque não há quem não ligue para a sua saúde, mesmo os mais incrédulos. Assim, pois, quando virem que é possível obter com a intervenção dos espíritos o que a ciência não pode dar, hão de convir que há uma força fora do nosso mundo. Dessa forma, a ciência será conduzida a sair da via exclusivamente material em que permaneceu até hoje, quando os magnetizadores anti-espiritualistas ou anti-espíritas virem que existe um magnetismo mais poderoso que o seu, eles serão forçados a remontar a verdadeira causa. E aí ele faz aqui um adentro, que foi tirado isso do Médiuns Curadores, Revista Espírita, Allan Kardec, Jornal de Estudos Psicológicos, em janeiro de 1864, Catanduva. Ao longo da história, estudos sobre enfermidades seguiram duas vertentes opostas. Uma resumia-se a explorar a relação mente-corpo, outra buscava evidências da dissociação desses sistemas. Platão, 427 a.C., 347 a.C., e Aristóteles, 384 a 322 a.C. Através da filosofia, iniciaram essa discussão de forma incipiente. Posteriormente, Descartes, 1596 a 1650 d.C., em sua teoria do racionalismo, questionou a independência entre a alma, que é a mente, e o corpo físico, e afirmou haver radical separação das duas estruturas, considerando-as autônomas. Com a ampliação dos estudos das estruturas anatômicas e da psique humana, cientistas encontram hoje um campo aberto para que essa relação seja rediscutida. Na atualidade, médicos como Deepak Chopra, Norman Doidge, Jeffrey Rediger, eu não vou saber falar alguns nomes aqui, gente, Jay Lombardi, Daniel Siegel, Joe Dispenza, entre vários outros, se debruçam sobre a integração direta entre a mente e o corpo e apresentam pesquisas consistentes que confirmam essa estreita ligação. Mesmo com a acentuada parcela dos profissionais da medicina tradicional focada, ainda na independência entre os dois sistemas, corpo e mente. Esses autores, por meio de metodologias confiáveis e comprovadas, já conseguiram trazer ao lume a ideia de que o pensamento pode provocar mudanças específicas no corpo físico. Percebemos que as conquistas da medicina tradicional são relevantes e merecem ser apoiadas. Sobretudo, acreditamos que a ciência e religião precisam estar de mãos dadas em auxílio da humanidade. Nesse desejo de construir novas abordagens e alcançar avanços no campo da medicina tradicional que beneficiem a humanidade, muitas perguntas ainda intrigam os pesquisadores. É muito comum encontrar limitações na compreensão da relação mente-corpo em estudos específicos e científicos publicados por renomados médicos. Vários autores ainda vêm se desafiando ao encontrar essas respostas. Para alguns, como Jay Lombardi, 2018, o estado mental
é mera composição de reações químicas, elétricas, biológicas e neurais. Para outros, o estado mental é fruto de uma inteligência ainda desconhecida. Pontuam muitas vezes, como Deepak Chopra, que o nosso corpo físico é uma estrutura inteligente e que, portanto, nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Esses estudos não querem ignorar os métodos científicos, pelo contrário, entendem que são extremamente úteis para auxiliar e prever fenômenos naturais. Não estando dando as costas para a ciência, mas buscando navegar em mares que ainda são desconhecidos, se permitem considerar a existência de um hiato extenso entre as manifestações da mente e o seu impacto no organismo. O homem ainda não foi capaz de tocar esse ato com as mãos, mas a astronomia já nos prova que a distância não qualifica uma relação como inatingível. O que não vemos assusta e o medo pode ser um obstáculo para não nos defrontarmos com aquilo que não conhecemos. De forma corajosa, muitos estão empreendendo esforços científicos para questionar a essência da consciência e os seus desdobramentos. A finalidade precípua é compreender a nossa relação com Deus. Ao se instruírem sobre doenças como artrite reumatoide, fibromialgia, esclerose múltipla, lúpus, cânceres terminais, dentre outras, constatam que não existe causa conhecida para o desenvolvimento dessas mazelas em nossos corpos físicos. Esses adoecimentos complexos são hiatos que precisam ser preenchidos pela medicina tradicional. Há uma extensa variedade de artigos que registram o desaparecimento de patologias severas em muitos pacientes, sem a explicação plausível para o grau de conhecimento científico atual. Esse fenômeno é chamado de remissão espontânea, em que a doença simplesmente não se manifesta mais em diagnósticos. Eu vou parar por aqui. Gente do céu, é uma esperança maravilhosa. Bendito seja o Paulo que me indicou esse livro e tomara que esse livro ainda me traga respostas para uma série de dúvidas. Vejam bem, eu tenho uma dessas comorbidades. A poliomielite, ela é isso, ela é fruto de algo desconhecido da ciência. Tanto é que demorou 3 anos e meio para ser diagnosticado. Demorou muito porque poucos sabem a respeito dela. Poucos são os médicos que estão acostumados a trabalhar com doenças raras. Então, como é uma doença prevista não, né? Mas ainda sendo estudada por reumatologistas, nem todos chegaram ainda no patamar de descobrir ela através de um exame. Então ficam chutando como lúpus, osteoporose, a outra que ele falou aqui, cadê? Eu esqueci o nome. Meu Deus, cadê? Fibromialgia eu tenho, a esclerose múltipla. Eu ainda fui diagnosticada com isso aí também. Então, quer dizer, me deram tanta coisa, artrite, reumatoide, todos esses sintomas aí dessas doenças aqui, eu tenho. E eles me deram todas elas antes de chegar na poliomielite. Por quê? Porque são doenças desconhecidas. Elas não são aquelas que estão no DNA e que é passado de mãe para filho e que a ciência já estudou e já tem como combater a doença. Não, é algo que está sendo estudado. E do mesmo jeito, olha só que conforto, do mesmo jeito que ela aparece, ela pode simplesmente num diagnóstico posterior a alguma mudança de pensamento, comportamento, simplesmente ela sumir, da mesma forma que ela apareceu. Porque não é algo que está ali, do tipo, tá todo mundo daqui por diante, meu filho, meus netos, condenados a essa doença, porque não está no DNA, não vai ser passado de pai para filho. Na minha família, o raio caiu 2 vezes na nossa casa, eu e o meu irmão. Mas creio eu, desde o princípio, eu venho falando isso para o meu irmão, creio eu que caiu esse raio na nossa cabeça, essa doença, justamente para a gente burilar, melhorar o nosso espírito. Não é mais do que isso. E ela vai ser passageira. Mesmo que a gente termine a nossa jornada terrestre com ela, na próxima a gente não vai ter isso. Porque é algo que veio simplesmente para limpar, para dar um trato na gente, dar
uma clareada no nosso perispírito que foi acumulando durante algum tempo algumas coisas negativas. E agora, lendo essa introdução, vem esse conforto, esse bálsamo que irradia a gente de felicidade. Para quem passa pela situação, vocês não têm ideia do tamanho do conforto que é ler algo semelhante a isso. Então, aqui ele fala, nessa introdução, que em 1864, quando Allan Kardec questionava os espíritos superiores, ele queria saber, mas e aí os médiuns curadores, né? Para que eles servem, afinal de contas? Vai ser necessário médium curadores? Né? Além da ciência, os centros espíritas, o espiritismo deve se envolver nessa parte de cura? Aí os espíritos respondem, precisa sim. Até porque muitos são descrentes. Muitos não acreditam nem na própria ciência, que está ali, visível. Você vai lá, faz exame, ou você tem tal coisa, e você tem que tratar isso aqui. Tem muita gente que vira as costas pro médico e fala assim, esse médico é doido, eu não vou dar ouvido para ele não. E não faz o tratamento. Tem gente que se recusa a fazer o tratamento material, da matéria, do corpo. Então, quando ele começa a procurar e vê que não há cura para ele na matéria, a pessoa tende a se desesperar. Quem é que vai dar o consolo? A doutrina espírita. Através do quê? Através dos tratamentos espirituais. Olha, já que você não consegue se curar pela carne, vai ver que você tem um problema espiritual. Vai na casa espírita que nós vamos tratar isso. E a partir do momento que a pessoa começa a frequentar a casa espírita, começa a entender o espiritismo, começa a acreditar no espiritismo, o que acontece com o seu espírito? Melhora, aperfeiçoa, aprende coisas que realmente vão servir para ela, que é no campo espiritual. Então, as doenças físicas, elas estão intimamente ligadas às doenças morais. Isso nós já sabemos e não temos dúvida. Quando a gente expurga, quando a gente joga para o perispírito e o perispírito já está atolado de sintomas negativos diante da nossa conduta, do nosso sentimento, das coisas negativas que a gente vai acumulando no dia a dia, o perispírito simplesmente transborda. Quando ele transborda, quem vai sentir? A carne. Aí a gente vai no médico. Tô doente, não tô conseguindo andar, não tô conseguindo falar, tá doendo aqui, tá doendo ali, tô ficando limitado, ou então não tô conseguindo fazer tal coisa, ou então eu pego uma gripe atrás da outra, médico nenhum consegue descobrir o que é. Quando você começa a tratar o seu físico, você volta para a tua essência novamente. Você vai entender que tem um espírito. Você vai entender que tem um perispírito. E que você, enquanto espírito, pensou, agiu, sentiu coisas negativas, vibrações negativas, que vieram impregnar o teu perispírito. E aí a doutrina, o espiritismo, ele vem para limpar. Muitas das vezes, uma limpeza em tratamento espiritual, um tratamento espiritual, pode até resolver o problema da pessoa, se ela entender aquele processo e se ela mudar o comportamento e os pensamentos dela. Mas se entra numa casa espírita, se faz o tratamento, se faz uma cirurgia espiritual, mas o comportamento dela, o pensamento dela, o sentimento dela continua ainda mais enraizado nos vícios do que nas virtudes, se não houve mudança nenhuma, tudo aquilo que foi limpo volta a ficar sujo. A doença sai e ela volta. E muitas pessoas ainda no seu auge de egoísmo e orgulho vai falar assim, o centro é que não presta. O médium é que é fraco. Aquele lugar ali eu não volto mais, porque ali não prestou para mim. E não é bem assim. Todo centro, todo médium está ligado ao campo espiritual que está trabalhando para você. Só que vai do teu merecimento. Vai da sua modificação de conduta. Então, desde 1864, Allan Kardec dizia, os médiuns curadores são necessários. Porque poderia haver um tipo de pensamento assim, se tem um médium curador, né, que vai curar o nosso perispírito, que vai ajudar na limpeza do perispírito, por que a gente já não veio limpo, então? Porque nós precisamos passar por esse processo. Muitos de nós desencarnamos e voltamos na carne sem acreditar, inclusive, em Deus. É uma forma da gente estar desenvolvendo essa fé. É uma forma da gente estar passando na pele a necessidade de crer.
Então, esse é o senso, essa é a razão da gente passar pelas provas e expiações, para fortalecer a nossa fé. Então, os médiuns curadores, eles vêm para ajudar nessa limpeza. Não é que você vai ficar totalmente limpinho e puro e um espírito de luz, não é nada disso. Você vai ficar melhor perispiritualmente e espiritualmente, para você continuar a sua jornada de prova e expiação, porque terra é prova e expiação. Então, você não vai ficar livre disso, você não vai ficar livre de problema. Você vai ficar um pouco mais aliviado para continuar nas batalhas. Assim como um soldado tem aquele momento de descanso durante a guerra. Então é um momento de, opa, agora estou respirando melhor, agora eu volto para a batalha. Ninguém vai tirar a sua dor totalmente, ninguém vai tirar os seus problemas, as suas mazelas totalmente. Podem aliviar a tua jornada, porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é justo. Então ele, como pai, ele quer que a gente se fortaleça, ele quer que a gente consiga vencer, mas por mérito. Pelo próprio desejo, pelo próprio esforço. E não que ele vai dar tudo na nossa mão, ele vai dar condições para que a gente evolua. Muitas condições. É que a gente às vezes nem enxerga, mas a gente tem um leque de opções, de condições para continuar nas batalhas. E muitos de nós sucumbem, muitos de nós não acreditamos. Com tudo na nossa cara e a gente não quer acreditar. Porque cabe muito dentro de você, como você vai receber as notícias, como você vai trabalhar com elas. Por mais que você esteja vendo, você não acredita. O São Tomé, ele ganhou fama por conta disso, porque ele só acreditava naquilo que ele via. A Patrícia é meio São Tomé. Meio não, totalmente. Quando eu falo no canal aqui, olha gente, aconteceu comigo, é porque aconteceu. E eu tenho fé naquilo e eu acredito naquilo porque eu vi. Ouvi, ou senti, aí eu falo, olha, isso aí realmente acontece. Se eu não ver, não sentir, se eu não, pelos sentidos materiais eu não conseguir provar aquilo, no campo espiritual só falar para mim não vai adiantar. Porque eu ainda sou muito endurecida. Infelizmente eu ainda sou. Não é à toa que eu tenho a poliomielite. Que ela vem justamente para me ligar mais ao plano espiritual do que o da Terra. Que o da Terra eu já estou ligada até demais. E muitas pessoas estão na mesma condição que eu. Nós nos preparamos desde criança para ser o quê? Quando crescer, eu vou ser professor, quando eu crescer, eu vou ter um filho, eu vou casar, eu vou ter uma casa, eu vou precisar comprar, eu vou precisar pagar, eu vou me endividar, eu vou ter que me preparar minha aposentadoria. Então, a gente só se preparou a vida inteira para as coisas materiais. Se lá atrás, desde a infância, eu volto a repetir como é importante uma evangelização séria, nas casas espíritas, tanto quanto elas são na igreja evangélica, na igreja católica, as pessoas precisam se preparar muito, desde a infância, a questão espiritual, porque a gente se prepara para as coisas materiais, mas a gente não se prepara para o campo espiritual. Quando é que a gente vai falar de espiritualidade? Geralmente quando a gente está chegando na terceira idade. Aí vem aquela maturidade, aí vem aquele saudosismo, as pernas já andam mais devagar, as coisas, né? Por isso que tem aquela música, ando devagar porque já tive pressa. Porque quando a gente vai pegando uma certa idade, acabou a pressa. Aí a gente começa a se ligar mais no campo espiritual. E geralmente já está no final da jornada. E o tempo que nós perdemos lá atrás. Então aqui ele fala pra gente que ao longo da história, estudos sobre enfermidades seguiram duas vertentes opostas. Uma resumia-se à exploração em relação mente e corpo, e a outra buscava evidências da dissociação desses sistemas. Então, em uma, acha que é a mente, a cabeça, né, os pensamentos que influenciam no corpo, e o outro acha que, independente dos nossos pensamentos, o corpo por si só pode gerar doença. Essas pesquisas feitas, se fosse assim, se o corpo fosse uma coisa e a mente fosse outra, se eles fossem dissociados, eu pelo menos estou entendendo dessa forma, não sei se eu estou entendendo certo, né? Nós seríamos dois seres, um espiritual e o outro material. E na verdade, pelos estudos que eu já fiz, a nossa mente está ligada ao nosso espírito. Então a nossa mente não é totalmente dissociada ao corpo, ela está ali dentro desse corpo, através da ligação pelo perispírito, e ele atua no corpo. Então, ele está interligado ao corpo. Então, tudo aquilo que a gente pensa reflete no nosso corpo.
Tudo aquilo que a gente faz ou fala está ligado ao nosso corpo, porque existe um elo entre o corpo e o espírito, que é o perispírito. Tudo aquilo que eu falo, penso, sinto, o meu perispírito guarda. E ele guardando em excesso, ele explode isso para o corpo. Isso é o que eu entendo, mas que nem eu falei, eu não entendo muito de ciência e aí tem coisas assim que ficam um pouco fora para mim, né? Outra coisa que eu fiz aqui, as anotações, né? Pesquisas consistentes que confirmam essa estreita ligação entre mente e corpo, né? Ainda na independência entre os dois sistemas, corpo e mente, esses autores, por meio de metodologias confiáveis e comprovadas, já conseguiram trazer o lume a ideia de que o pensamento pode provocar mudanças específicas no corpo. Então, está repetindo aquilo que eu acabei de dizer. O nosso pensamento influencia em tudo aquilo que ocorre no nosso corpo. Se minha caixinha aqui está funcionando em vibrações positivas, o meu corpo vai ser saudável. Se a minha cabeça começar a pensar coisas negativas, eu vou atraindo vibrações e energias negativas para o meu corpo. E com isso, trazendo as doenças. Sobretudo, acreditamos que ciência e religião precisam estar de mãos dadas em auxílio da humanidade. Então, o espiritismo, ele vem sempre, né, com aquela tríade que é o espiritismo, ele é filosofia, ele é ciência e ele é religião. E o espiritismo bate nessa tecla, que nossa fé tem que ser uma fé raciocinada. Então, através do que é o raciocínio? Através da ciência. Então, nós temos que ter essa religiosidade, nós precisamos acreditar em Deus, precisamos acreditar na passagem de Cristo, nos seus ensinamentos, porém, uma fé raciocinada, baseada em provas. E essas provas, quem traz para nós a matéria é a ciência. Então, para isso, nós precisamos o quê? Estudar. Estar sempre fazendo as leituras, trazendo as obras, principalmente as obras básicas. Para quem está dentro do espiritismo, precisa ser lido as obras básicas. E não ser preguiçoso, tipo Patrícia, que nem Gênesis nunca abriu. Porque quando abriu, olhou aquilo lá, ciência pura, tomou um susto e falou, não, enquanto alguém não me explicar isso aqui, eu não abro. 52 anos, morro de vergonha de falar isso, mas eu nunca estudei a Gênesis. E sei que vai ter uma parte dela aqui dentro. Me assusta quando chegar lá. Aqui ele pede, né, para a gente poder estar refletindo sobre essas manifestações que ocorrem no nosso organismo devido aos nossos pensamentos. Então, se hoje eu tenho uma comorbidade, de onde que ela partiu? Quando foi que eu comecei a sentir isso? Por que que eu comecei a sentir isso? Se eu passar a refletir sobre o meu estado emocional e de pensamentos, na época que eu comecei a ficar doente, eu vou entender que fui eu a causadora daquela doença. Ainda mais quando se trata de doenças, como foi dito aqui. Doenças que a ciência não descobre facilmente, porque não está no DNA, não são doenças corriqueiras, são doenças difíceis de achar, são raras. Então, é algo mais produzido pela mente do ser humano, e cada um produz de uma forma diferente, num grau diferente, que para a ciência acompanhar fica mais difícil. Diferente de uma virose, uma gripe, que todo mundo pega e geralmente os sintomas são parecidos e o tratamento já, né, você vai lá, toma um dipirona, você toma como que fala? Um antibiótico, você toma um xarope, pronto, já tá tudo resolvido, porque praticamente os sintomas são parecidos nas pessoas e o tratamento também vai ser parecido. Aqui não. As doenças são parecidas, porém o tratamento para cada um é diferente. Porque cada ser nesse estado de pensamento é único. Ele criou de uma forma única aquela doença, então a ciência não acompanha totalmente. Nesse caso aqui, tratamentos espirituais são muito necessários, muito oportunos e trazem resultados. Eu fiz a minha primeira cirurgia espiritual pelo Centro Seja, na Penha, e a primeira vez que eu fiz, eu senti, sabe, do tipo assim, eu sou Santo Tomé, né? Eu senti mais ou menos alguma coisa. Não senti muito a diferença de levantar da maca ali, aquele ambiente da cirurgia realmente é espetacular. Uma paz, um sossego, você eleva, né? Mas eu saí dali mais ou menos, né, descrente ainda da situação e tal. Fui fazer a segunda cirurgia. Quando eu fui fazer a segunda cirurgia,
eu já fui melhor. E ainda não me dei conta de que tinha sido pela primeira cirurgia. Até então, se eu tomei aqui, não, estou melhor porque eu estou tomando medicação, né? É a matéria que está fazendo efeito. Mas quando eu fiz a segunda cirurgia, a moça que estava me aplicando os passes, ela falou assim, você realmente está bem? Eu falei, tô maravilhosamente bem, estou me sentindo tão leve. O corpo reagiu de uma forma tão bacana e eu fiquei mais ativa para fazer as coisas em casa, até mesmo para o trabalho mediúnico. Eu passei a fazer o trabalho mediúnico na casa. Eu me senti assim, muito melhor. Mas a gente não pode fazer cirurgia espiritual todo dia. Não é toda semana. Tem que dar um tempo, né? Até, inclusive, já está na hora de eu marcar mais uma aí. Porque realmente na cirurgia espiritual, o que que faz? Os curadores, através dos amigos espirituais, eles trabalham no nosso perispírito. Eles não vão trabalhar na nossa carne. Eles não vão acabar com a poliomielite. Isso aqui já era. A própria ciência prova isso. Depois que você perde, você não tem como repor, né? Então aqui, perda muscular. Olha o tamanho do buraco que tá aqui, ó. Tá faltando músculo. Isso aqui não volta mais. Mas pode estacionar. Eu posso terminar dessa forma aqui. E ainda mais com um texto desse dando pra gente a certeza de que, através do nosso pensamento, da nossa conduta, através da mudança que a gente vai buscando no nosso íntimo, nós podemos estacionar a doença. Nós podemos fazer um diagnóstico e chegar lá e falar, acabou, ela não está mais em você. Você limpou tudo que tinha que limpar e ela foi embora. Só que os danos que ficam, eu acredito que, até aqui, pelo menos o que eu estou acreditando, o que eu estou entendendo, que os danos que ficam, esse não tem como retroagir, como voltar, né? Então, voltar o músculo que estava aqui, a ciência prova que não volta. Músculo não regenera. É a mesma coisa de uma morte física. Jesus ressuscitou. Não, ele materializou-se, mas ele não ressuscitou. Um corpo morto está morto. A ciência prova que o corpo morto ele não volta. Acabou, a parada cerebral já era. Então, eu creio que a regeneração muscular ela não volta. Mas o que pode acontecer? Eu fazer um diagnóstico amanhã ou depois e tá lá. A sua doença sumiu. Toda vez que eu vou fazer exame, meu médico olha pra minha cara e fala, tá tudo normal. A mesma coisa que deu no exame passado, deu nesse. Aí eu falo pra ele, mas por que eu tô tendo mais dificuldade? Pode ser que esteja ligado a isso aqui. Aqui. Eu saí com uma amiga na semana retrasada e ela falou, Patrícia, parece que você tá tendo mais problema psicológico do que físico. Porque eu falei que eu não queria ir para um lugar onde tá cheio de gente. Eu falei, eu tenho medo. Alguém pode encostar em mim, bater no meu braço sem querer e tal. E eu caio, eu perco o equilíbrio fácil. Ela falou, você não pode se isolar totalmente. Porque se você não trabalhar isso aí, vai chegar uma hora que você não vai mais sair de casa. Aí eu falei, de fato eu já não estou mais saindo, né? Eu tô indo para lugares isolados. Se bem que eu nunca gostei de lugar cheio de gente. Para mim não tá fazendo falta nenhuma. Mas realmente tem coisas que eu fazia antes e que estou deixando de fazer. Um mercado, ir num shopping, porque eu tenho receio de que alguém encoste em mim e eu caia, porque eu perco o equilíbrio muito fácil. Então, a nossa cabeça ela pode agir ao nosso favor e trazer depois um diagnóstico a nosso favor, que a doença evaporou, como também pode acontecer da nossa cabeça agir contra nós, fazendo com que a doença até se agrave. Então, fica aqui nessa primeira parte dessa introdução, que a cura, que o tratamento, que a melhora, né, a evolução nossa, está dependendo muito do quê? Isso aqui, um negócio chamado pensamento. Como ele é forte, né, gente? Eu não sabia disso. Eu venho estudando a respeito do pensamento, eu sempre tive uma base, que o pensamento, ele plasma, que o pensamento, né, onde a gente está pensando, eu posso chegar naquele local. Eu sempre acreditei, né, que nem do tipo uma traição, por exemplo, a pessoa está pensando em trair o cônjuge, ela não está só pensando, ela já está traindo, né? Então eu tinha uma noção mais ou menos da força do pensamento, mas não nessa proporção, né? Como médium de casa espírita, que trabalha também o passe, que trabalha os tratamentos espirituais, a gente tinha uma noção de que
A pessoa tem que estar pensando coisas boas, tem que estar vibrando coisas boas para que ela se trate, para que ela se melhore. Mas eu não imaginava a grandeza disso tudo. Porque não é só o pensar, é muito mais do que isso. Se vocês pegarem ao pé da letra o que ele está dizendo aqui, já pensou? Você está com uma comorbidade grave como a minha, como essa esclerose múltipla. Eu tive o contato com uma pessoa que tem esclerose múltipla, a menina pensava em se matar o tempo todo, porque é uma vida sem sentido. A pessoa está conversando bem, daqui a pouco o corpo todo, né, começa a movimentar, fica elétrico, baba, do nada. Ela tá bem e do nada dá um ataque nela. Tá bem, tá conversando, tá dando risada, daqui a pouco tá chorando. A esclerose múltipla, ela vai atrofiando o corpo da pessoa. Assim, a minha é complicada, a minha comorbidade, mas a esclerose múltipla eu tive o contato com uma moça nova e ela falava a gente fazia pilates na época, e ela falava durante o pilates todinho. Eu tentei me matar essa noite, eu já tentei me matar outras vezes, porque vai entrando num estado de sofrimento, descrença total. Então, são sintomas que são hiper, mega, né, complicados de lidar. Não justifica o fato de querer se matar de maneira nenhuma, mas é a falta de fé, a falta de entendimento sobre aquilo que está passando. E aí acaba tendo esses surtos, né, esses desejos, assim, de acabar com o problema. Não é que a pessoa quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com o problema. Só que a gente sabe, enquanto espírita, que não é assim que se resolve. Pelo contrário, ele está dizendo bem claro aqui. Faça o tratamento, né, físico, tome suas medicações, mas existe a alternativa também de você procurar um tratamento mediúnico, um tratamento espiritual. E através da mudança do teu comportamento, do seu pensamento, as coisas vão amenizando. Pode ser até que não cure, mas pode ser que dê um diagnóstico positivo no final e fale assim, olha, acabou, você mudou tanto que acabou. Eu tenho fé, eu acredito muito nisso. Quando eu li a primeira vez na Google, que eu pesquisei sobre a doença, estava lá, quem tem poliomielite dura 5 anos de vida, em média 5 anos de vida. Eu estou há 8 anos e meio, eu não estou me gabando que eu estou há 8 anos e meio, só sei que eu estou dando um rolê nesse diagnóstico de 5 anos. E se eu estou passando dos 5 anos, que geralmente é o que a doença prevê para a gente viver, é porque eu estou conseguindo mudar um pouquinho o pensamento, as atitudes, o modo de ser, o modo de viver, e eu estou ganhando energia boa para manter o meu corpo, para manter a minha vida por aqui. E Deus, na sua benevolência, Ele está assistindo tudo isso, Ele está me fortificando através das questões que eu passo no dia a dia. Ele não me desampara em momento nenhum, ou seja, eu estou aumentando com tudo isso a minha fé. Não acabei de dizer que eu sou São Tomé? Que para acreditar eu preciso ver? Agora eu estou acreditando em muitas coisas que eu não vejo. Não é assim, né? A Patrícia mudou totalmente, mas tem coisas que eu acredito sem ver. Tem coisas que, quando alguém fala para mim, me questiona, mas você acredita nisso? Eu falo, olha, eu não preciso, né, de ficar questionando sobre isso. Eu acredito e ponto. Isso já aconteceu comigo? Ponto. Então, eu estou passando por algumas provas que fortificam a minha fé. E é uma fé diante daquilo que eu já vi, que eu já passei. Eu não preciso passar de novo, eu não preciso ver de novo. Já foi, eu já aprendi. Então, as doenças, elas vêm através de nós, do nosso mau comportamento, nossa indisciplina, mas da mesma forma que nós criamos ela no corpo, essas doenças no corpo, nós também podemos tirar. Através da nossa conduta, através da nossa fé, acabei de falar a palavra, de fortificar a nossa fé no dia a dia, nesse trabalho de burilar o nosso espírito, né? E estar aberto para as coisas espirituais, não só da matéria, e praticando no dia a dia, incorporando isso na nossa prática do dia a dia, a nossa crença, a nossa melhora, o nosso testemunho. Eu gosto de falar muito sobre isso, não para me gabar, mas eu gosto de falar. Eu tenho poliomielite, é uma doença degenerativa, ela é terrível. Ontem eu tirei foto na hora que eu estava almoçando,
um amigo conversando comigo e eu estava tentando segurar o garfo assim. Só que aí eu trazia o garfo aqui, o garfo escorregava, porque eu não tenho esse músculo, então ele escorregava da mão, não tinha firmeza para segurar. Aí por fim eu tirei a foto, falei para ele, aqui como é que eu tô comendo, ó. Segurava o garfo assim, falei, tô comendo que nem peão de obra, né? Porque os caras da obra, com tanta pressa que eles têm, porque eles têm que voltar para a obra, que eles comem assim, né? Geralmente, não tô dizendo que são todos. Aí brincando com ele, eu falei, eu tô parecendo peão de obra, olha aqui como é que eu tô comendo. Porque aí eu seguro com esses 4 dedos a colher, aí ela vem. Mas se eu fizer assim, corre o risco de quando chegar aqui na boca ela escorregar e aí vai a comida, o garfo, vai tudo. Quem passa por uma situação dessa e leva com bom humor? É muito difícil. Mas a gente vai aprendendo a lidar com essas situações. Então, não dá para comer assim? Então a gente come assim. E vamos que vamos. O que importa é comer, não vai poder ficar sem comer. Ainda mais eu que amo comer. Mas eu fico contente com essa parte aqui, que existe uma luz no fim do túnel. E que essa luz no fim do túnel está dependendo do que está aqui dentro. Então vamos lá. Patrícia vai tentar exercitar ainda mais coisas boas dentro do coração e do pensamento. E quem segue o canal, quem está seguindo os estudos, faça o mesmo. Vamos tentar movimentar essas boas energias a nosso favor. Né? Não é só eu tenho que ser bom para o próximo. O tempo todo a doutrina espírita ela traz leituras que falam para a gente tem que ser bom para os outros, fora da caridade não há salvação. A maior caridade de todas é ser bom para a gente mesmo. Isso não é ser egoísta. A gente se maltrata muito em razão dos outros ou de situações. E aí quando vê, a doença aparece. Já que a gente fez a caca, vamos limpar, né, gente? Bora lá. Vamos acreditar que no próximo exame que a gente fizer, vai dar um pontinho a menos lá na doença. Nós vamos ganhar essas batalhas. Vai chegar lá, o médico vai falar para você assim, nossa, estava 50, agora está 49. Nada é impossível. Vamos acreditar